Olá, minha gente poderosa! Continuamos fazendo aqui, né, a leitura de perfil. Estou lendo para vocês, né, o perfil aí das 9 personalidades que o Eneagrama, né, essa ferramenta milenária e maravilhosa, baseada em como foi a sua infância, né, com os seus pais, que criou aí em você uma personalidade, desenvolveu em você uma das 9 personalidades do Eneagrama. E agora nós vamos falar da personalidade tipo 8, o desafiador, o 8. O 8 é marcante, né, dentro do Eneagrama. Se tivesse, não, o 8 é o tigre, né? Se tivesse um jeito de a gente descrever o 8, seria mais ou menos assim, uma frase para a gente falar do tipo 8 seria o seguinte: é muito mais seguro ser temido que ser amado. Na visão do 8, ele faz qualquer coisa para ser temido, e ele é realmente temido, ele é, né, terrível. E quando alguém desafiar você, outra frase, né, que tem aí a ver com o tipo 8. Quando alguém desafiar você, dê o troco. Seja duro, seja brutal. Esse é o tipo 8. Tipo 8 é né, tem uma energia muito forte, tem uma energia de agressividade dentro do Enneagrama, é uma personalidade muito marcante, não tem como não identificar o tipo 8. Eu vou começar a falar aqui, se você não é tipo 8, você já vai lembrar de pessoas que são tipo 8, né, por causa dessa característica marcante que o 8 traz para a gente. Delícia. Vamos lá, então. O tipo 8 qual que é a experiência, né, na infância dessa criança que, né, desenvolveu-se e se tornou um adulto aí, tipo 8? A experiência é a seguinte: é uma relação ambígua com a figura materna, onde a criança às vezes sentia-se valorizada pela mãe e às vezes ela se sentia desvalorizada pela mãe, né? Então ela mantém uma relação de ódio e amor, né? Quando a minha mãe está bem comigo, está me amando, eu também estou amando. Quando a minha mãe, né, está mais distante, está mais reclusa ali nas suas emoções, menos afetiva, eu a odeio, né? Então ficou essa relação de amor e ódio com a figura materna, lembrando que às vezes pode ser uma avó, pode ser uma tia, é alguém que está dentro da sua casa quando você é criança e você convive com essa pessoa a ponto dela se tornar para você uma figura de autoridade, né? Uma figura de convivência constante ali também, tá? A mensagem que a criança tipo 8 perdeu é: você não será traído. Ele não tem, o tipo 8, ele não tem isso nele, ele não tem essa mensagem, não internalizou em você, tipo 8. Você não será traído, viu? Então ele fica naquela coisa de: antes que me traiam, eu vou dar um jeito em todo mundo, né? Eu já vou, né, me tornar temido, terrível e brutal, porque eu quero ver, né, se vão me trair, né? Nesse sentido aí, é uma precaução. Como a própria frase dele diz, né? É mais seguro ser temido que ser amado. E a mensagem consciente que essa criança tipo 8 trouxe, deixa eu dar uma ampliada aqui, eu não sei se está visível para vocês. Essa mensagem que a criança tipo 8 trouxe dentro dela, né, que ficou inconscientemente gravado, é a seguinte: ser vulnerável e confiar nos outros não é bom. Então, o tipo 8, ele não fica em posição de vulnerabilidade. Inclusive, o que eu percebo aí quando eu faço as leituras individuais, né? Eu faço o atendimento individual, lendo o perfil da pessoa. Tipo 8, ele costuma ter algum problema no joelho, ele costuma ter problemas assim, né, em juntas, porque, né, as juntas representam a nossa facilidade de flexionar, né, de ser flexível. Tipo 8 não é flexível. Ele é rígido, ele é duro, ele é firme. Um vício mental do tipo 8 é fazer a justiça, né? Fazer justiça com as próprias mãos mesmo. É ele fazer a justiça, é a vingança, é dar o troco merecido. É
É nessa linhagem que o tipo 8 funciona, tá? O vício emocional do tipo 8 é a luxúria. Transbordar energia emocional sem medida. Ele é excessivo, ele é exagerado, né? Não basta experimentar o mel, é preciso se lambuzar, ele é intenso, né? Se foi a uma festa, ele vai pular na piscina, não importa se é inverno, ele vai, se ele beber, ele vai beber até vomitar. Ele vai beber muito, ele vai se lambuzar, né? E aí é necessário uma imposição da sua força. Se necessário, ele vai impor a sua força. E aí pode essa luxúria, esse transbordar, essa energia de se lambuzar, né, com o mel, não apenas experimentar o mel, pode lembrar um pouco do tipo 7, né? A diferença é que o tipo 7 ele faz isso de uma forma muito divertida, muito lúdica. E o tipo 8 ele faz isso, mas ele continua sendo o firme, o durão, ele continua sendo o temível. Então, a gente tem uma diferença grande nesses dois, dessa maneira. O mecanismo de defesa da personalidade que o 8 utiliza, né, o oitão, a gente já fala oitão exatamente, né, por causa disso, por causa dessa personalidade forte do tipo 8, é uma negação da sua fraqueza. Então, ele conserva a ideia de que ele é forte, de que sua verdade é que é a verdadeira, de que é ele que tem razão, ele se posiciona dessa maneira, sempre. O tipo 8, ele vai, às vezes até cansativo e chato, porque às vezes estão discutindo alguma coisa próxima a ele ainda não está no assunto, mas ele vai interromper e ele vai colocar a opinião dele, ele vai colocar de maneira tão enfática, tão contundente, que ou as pessoas vão desistir da conversa e tipo, deixar para, né, aceita o que ele está falando, ou assim, né, o clima fica meio tenso, fica meio chato, porque ele quer sempre mostrar ali nessa força, essa energia nesse sentido. E aí, né, voltando a falar aqui da questão, né, já falei em outros tipos, sobre os níveis, né, temos o nível, dentro do Enneagrama nós temos o nível superior, que é quando você já fez a sua cura, de repente participou de um programa como o Cura de Paz, às vezes você fez uma terapia mais intensa, né, mais profunda, e aí você ressignificou as suas sombras, você já aprendeu a lidar com as suas dificuldades, seus bloqueios, suas emoções dolorosas. E quando você passa por esse processo de se ressignificar, de tornar a sua essência mais válida, né, dar mais valor à sua essência, você sobe aí para o nível superior, né? Você vai para o seu nível superior, que é o seu nível mais essência mesmo. Tem também dentro do Enneagrama o nível mediano, que é quando você não está nem descendo a ladeira, mas também não está na sua essência máxima, e temos o nível básico, né, ou o primeiro nível, que é quando a coisa já, né, desencadeou aí para o lado ruim, e você está vivenciando suas sombras, seus bloqueios, suas dificuldades. Né? Todos os eneatipos têm esses 3 níveis, e eu vou falar um pouco sobre a questão aqui do nível superior agora, do tipo 8. Quando o tipo 8 está nesse nível superior, né, tem essa clareza de essência, né, não está tão reativo às suas sombras, aos seus bloqueios emocionais, às suas crenças limitantes, ele tem uma percepção de verdade divina, de defesa da sua verdade, mas no sentido de ser justo mesmo. Ou seja, quando ele está no seu nível superior, no seu nível mais elevado, ele é um grande protetor, né, um grande justiceiro, e não é tanto vingativo por qualquer motivo, ou dá o troco à toa, né? Ele sai daquele lugar ali de vingança, né, de vou dar o troco, de você me paga, para ficar no lugar onde ele quer defender os mais necessitados mesmo, então ele fica de uma forma mais elevada, mais divina. E a percepção emocional, quando ele está nesse mental superior, é de inocência, é de defesa do mais fraco, né? O ser humano tem por natureza ser bem intencionado, ele para com aquela sensação de que vão me trair, né? O tempo todo vão me trair, vão me frustrar, né? E aí a reação ao mundo, sem nenhum preconceito, fica mais evidente quando está elevado. Ele para de olhar para o mundo com aquele olhar de vingança, de partir para cima, e fica mais sereno. Nomes comuns que nós damos aí para o tipo 8. O protetor,
o líder, o corajoso, o franco. Coloca franco nisso. Tipo 8 vai te falar o que ele pensa. Ele vai te falar o que ele pensa, doa o que doer em você, tá? Ele vai trazer a verdade dele, né, para a sua vida. Se você pedir opinião, ele vai te falar mesmo. E ele não vai falar pelas beiradas, ele vai ser direto ao ponto. Ele vai ser cruel às vezes, né? E é isso, o chefão, o instintivo. Se você até agora está me assistindo, você não conseguiu se identificar para saber se você é tipo 8, ou ainda não conseguiu gerar uma clareza de como é essa figura do tipo 8, imagina aquela pessoa que tem a voz muito alta, né, que tem uma voz potente, é aquele chefe que é contundente, que o povo tem medo, porque ele fala firme, porque ele fala alto, porque ele fala na lata, porque ele não fica fazendo rodízio, né? Porque ele toma atitudes muito 880, né? Mandou embora, é assim, né? Ele não é, eu vou te dar uma chancezinha aqui, não, tipo, 8 é 880, né? E às vezes, e aí tanto, né, tanto homem quanto mulher, é aquela pessoa que às vezes as pessoas acham, né, um ambiente ali em volta tem uma dificuldade de lidar com ele, porque ele não é fácil de lidar. Lidar com o tipo 8 não é fácil. É uma pessoa que vai enfiar o dedo na sua ferida, é uma pessoa franca, é uma pessoa que vai fazer o que dá na telha, né, que dá do jeito dela, né, vai fazer a coisa acontecer do jeito dela, né, é muito firme, é muito forte em cima da sua verdade, quer dar opinião em tudo, é Deus no céu, ele na terra. Então, às vezes fica difícil lidar ali com o tipo 8, tá? O 8, ele é muito assim, ele é muito firme, é muito ativo, muito contundente mesmo. Agora eu vou falar um pouco das percepções, tá? As tendências de características da personalidade aí do tipo 8. Tipo 8 tem demonstração de força. Ele é, dentro da cadeia do Enneagrama, ele é dali da tríade prática, né? Tríade prática. 9, 8 e 1. São os três que entram em ação, que têm um poder de realização, né? De colocar a coisa para funcionar. Né? E entre esses três, o 8 é o que mais faz isso. O 8 é um tubarão para fazer isso. Ele faz com muita explosividade, com muita energia, tá? Demonstra força, demonstração de força e reação explosiva. As pessoas têm medo do 8 por causa disso. Porque ele não vai falar baixinho, porque ele vai explodir, vai falar o que pensa, né? Porque às vezes ele vai xingar no meio dos outros. Ele não tem cerimônia. Ele é esse jeitão tipo 8, tá? Tem uma questão de dominação, né, nessa característica, a dominação e intensidade em quase tudo que faz. Não existe dentro de um ambiente, por exemplo, você colocar dois tipo 8, eles vão se matar. O tipo 8, ele é aquele que vai predominar ali dentro do ambiente. É ele que tem a voz, é ele que está no controle, é ele que tem o domínio da situação, tá? Busca por respeito, sempre, lembra? É melhor ser temido que ser amado? Pois é. Na maioria das vezes, não tem ideia do impacto que ele causa. Quantas vezes eu já acolhi ou cliente ou amigo, né, que fala assim, eu e minha boca grande, eu falei, eu já foi. Eles vão no impulso, né, às vezes falam pelo cotovelo, falam mais do que deveriam e depois se arrependem. E não tem noção que, às vezes, o que eles falam magoa, machuca, eles não têm noção do impacto que é, né, esse falar, essa explosão deles. Eu sempre comento que em ambiente que você tem 8 trabalhando com o tipo 2, você pode frequentar o banheiro e você vai achar o tipo 2 chorando lá dentro. Né? O tipo 2 é mais chorão, é mais emotivo, é mais sensível. E o tipo 8, ele vai, com o jeitão dele, causar esse sentimento, né, de agressividade no tipo 2. O tom de voz do tipo 8 é um tom de voz, assim, que para ele é normal, mas que para o mundo parece agressivo. Parece que ele está sempre gritando. O tempo todo dá vontade que você está gritando por quê? Porque ele não fala baixinho. E esse é um dos grandes problemas, porque às vezes você quer que ele pode até chamar a sua atenção, mas desde que fosse num cantinho, não vai ser num cantinho. Né? Ele tem essa coisa de chegar
pular no seu peito com os dois pés, aí depois ele vai explicar por que ele pulou, por que ele machucou, se é que ele vai explicar, né? Porque na bagunça ali do conflito, você já vai conseguir entender o que estava acontecendo. Relacionamentos com o tipo 8 são conflituosos, porque eu já comentei, ele não é fácil de lidar. Ele pode usar a força para melhorar a vida dos outros, mas depende dos outros, eu vou explicar que tipo de outros são esses. Eles são vingativos, eles não pedem desculpas, eles acham que estão certos, eles são resistentes à tentativa de controlá-los, né? Eles usam de ameaça, de represália para obter a obediência dos outros, eles estão no controle independente do que aconteça. São muito vistos como arrogantes, prepotentes, vigorosos, expansivos, são egocêntricos, querem impor sua vontade, sua visão sobre tudo e sobre todos, negam as suas necessidades emocionais, negam que tem fraqueza. Não, fraqueza o outro tem. Eu, não. O outro, né? Então, lembrem que ele está sempre lutando contra essa fraqueza. Não é bom que eu seja fraco. Não é bom que eu seja vulnerável, né? Tem essa questão aí no tipo 8. Falou, está falado. É aquele chefe das antigas. Não vai voltar atrás, não vai reconsiderar. O que diz está dito. É tudo ou nada para o tipo 8. O forte, ele respeita. Aí que eu vou entrar aqui em qual que é o tipo de pessoa que ele ajuda. O tipo 8 é assim. O forte, aquela pessoa que ele considera forte, ele respeita. O fraco, ele defende. Mas aqueles que ficam no meio do caminho, que ficam acendendo vela para Deus e, né, para o cão, aqueles que ficam ali em cima do muro, o tipo 8 não tolera. O tipo 8 não tolera gente mediana. O tipo 8 não consegue engolir pessoas que não sabem o que querem, que estão ali, né, nem para lá, nem para cá, nem lá. Não tolera. Então é aquilo. O forte ele respeita, o fraco ele defende e o mediano ele destrói. Ele acaba com ele. Né? Eles falam de forma rápida, eles falam de forma sucinta, eles falam direto, doa quem doer, o que eles querem vai ser dito, a forma como vai ser, a coisa vai ser colocada é do jeito deles, vão ser direto ao ponto, tem uma enorme impaciência com rodeios na comunicação. Se você for conversar com o tipo 8 e você quer contar toda a história de onde começou, desiste. Você vai dizer 2 palavras e ele vai falar assim, e aí, o que aconteceu no final? Ele não tem paciência para rodízios, para lenga-lenga, né? Ele já quer chegar ao final, ele quer saber se ele pode ajudar com alguma coisa ou não ajudar, e tudo é resolvido muito rapidamente na vida do tipo 8, tá? Sinceridade exagerada que muitas vezes causam grandes problemas. Ele vai falar o que ele pensa. E às vezes o que ele pensa vai te machucar. Né? O que ele pensa vai te chatear. Então, a dificuldade de lidar com o tipo 8 é exatamente isso. É porque ele é um boca grande, desculpa você, tipo 8, que está aqui comigo. Vocês têm muito meu respeito, inclusive eu tenho um grande amigo que é tipo 8, eu gosto de ter tipo 8 perto de mim, eu gosto da força que eles têm, apesar, né, de rir dessa brutalidade que eles carregam, mas eu gosto. Quando eu quero um conselho, quando eu quero conversar com alguém, quando eu quero sinceridade, é o tipo 8 que serve para mim, né? Mas eu não sou o tipo de perfil tipo 2, por exemplo, né? Que ia se sentir ofendido, que ia se sentir machucado por aquelas coisas negativas, né? Que o tipo 8 vai enxergar e falar comigo. Inclusive, já ouvi muito tapa na cara e muito puxão de orelha de tipo 8, e que eu levo para a vida, porque em algumas situações foram muito válidos e eram importantes para mim, tá? Então, eles gostam de ter o controle sobre todas as coisas, né, controlam tudo, eles ficam extremamente impacientes. Quando parece que as coisas estão fora do controle, que as coisas estão bagunçadas, que as coisas não têm ordem nessa casa, o que é a casa da mãe Joana, não tem paciência com isso, tá? Tem um coração mole por trás da fera, essa é a parte que eu gosto do tipo 8, né? Quem consegue se aproximar do tipo 8 e receber algum tipo de respeito dele, né? Percebe que ele tem um coração mole. Se você é uma pessoa em que ele vai enxergar como fraco e vai defender, ou às vezes uma pessoa que ele vai respeitar,
você vai conseguir ver esse lado mole, né, por trás da fera, que é o tipo 8. Que você às vezes pensa que nem coração tem, né? E ele tem aquela sensação também de que eu sou forte, eu aguento. Então, ele bate as dificuldades da vida no peito e ele continua ali. Ele não para para chorar, ele não para para sofrer, a vida continua. Eu sou forte, eu aguento, né? E ele devolve na mesma moeda e por aí vai. Esse é o nosso tipo 8 e 8. Focos de atenção, tipo 8. Você que se identificou aí, tipo 8, olha aqui para mim. O 8, ele está focado em encontrar as injustiças do mundo. Ele quer combater isso, né? As pessoas te atacam se você for fraco. Esse é o pensamento que o tipo 8 tem. Né? Se eu for fraco, eles vão me atacar. É por isso que eu preciso ser forte. Né? E aí a força dele é essa agressividade, é a raiva expressada. Né? A raiva colocada para fora. A raiva na ação, a raiva no falar. É forte. Força e poder são farejados instintivamente pelo tipo 8, né? Tipo 8. Então, assim, tipo 8 entrou na sala de uma reunião, de um evento, 10 minutos ele já sabe, na visão dele, quem são os mais fortes, quem são os mais fracos e quem são os medianos que ele vai massacrar. Ou então ele vai ignorar, porque ele não está afim de. Ele não gosta, ele não tem a menor paciência com gente mediana. Né? Ação imediata quando há algo a ser feito. Tem algo a ser feito? Então vai ser feito agora. Não importa se é feriado, não importa se é meia-noite, não importa. Vai ser feito neste momento. Tipo 8, ele tem essa firmeza independente do que aconteça. Tá? Não importa se ele está sem almoço, se ele não comeu no dia, ele vai realizar o que precisa ser feito. No amor, vai prestar atenção no poder e no controle que ele exerce sobre a outra pessoa. E aí tem uma coisa legal, porque, claro, que com esse poder todo, ele vai ser um protetor, né? Da pessoa ali que ele está relacionando com ela. Mas tem pouca paciência com lenga-lenga, tem pouca paciência com pessoas que vão ficar choramingando vitimismo, e por aí vai. Não vou entrar tanto nessa questão amorosa, né? Quem faz a leitura comigo individual, eu entro mais nisso, mas como vocês percebem, essa leitura de perfil já é longa o suficiente, então a gente não consegue abordar muito aqui, tá? Nessa leitura que eu estou fazendo. Isso aqui, o objetivo é você realmente identificar qual é o seu eneatipo, por que você age da maneira que você age, tá bom? Nas relações sociais, a sua atenção vai para o poder dentro do grupo. Ele é o poder do grupo, né? Ele tem ações sociais, ele tem ações de ajudar, mas sempre com muita praticidade, com pouca paciência para lenga-lenga, para coisas demoradas, ele é rápido, ele é efetivo e pronto, tá? Dificuldades para com os outros. Como que os outros olham para você e enxergam você, tipo 8? Então, os outros, né, as pessoas olham para o tipo 8 como brigão, né? Aquele que vai discutir, que está sempre envolvido nas discussões, está sempre envolvido em conflitos, e também como franco demais. Então, tem pessoas que vão evitar o tipo 8, por quê? Porque ele fala além do necessário, ele fala aquilo que ele não precisava dizer, ele vai jogar com você aí diretamente, né, se você precisar de um atestado, é, às vezes ele vai fazer umas brincadeiras de mau gosto, né? Falando, sei lá, mas você fica mais de atestado do que trabalha, né? De repente você quer ficar em casa de uma vez. Ele vai falar umas coisas grotescas assim, né? E aí tem pessoas que têm medo dessa franqueza do tipo 8. Motivação e valores do tipo 8. Totalmente motivado para a justiça. Isso é uma coisa que é muito boa, porque imagina toda essa energia, todo esse domínio, toda essa franqueza, né? Toda essa vontade de sair socando o mundo numa pessoa injusta, né? Ia ficar muito pior. Mas não, ele tem esse senso de justiça. Aquela pessoa que é correta, aquela pessoa que anda na linha, aquela pessoa que está ali comprometida, tem muito respeito do tipo 8. Tá? Aquela pessoa que ele vê que está sendo injustiçada, que está sendo prejudicada, vai ser defendida por ele. Ele tem isso muito forte. Porque ele tem poder. Ele gosta da verdade, doa quem doer. Ele gosta do controle, ele gosta de dominar. Ele é totalmente transparente, ele é desnecessariamente transparente. Tem o poder da luxúria, né? Tem essa energia da luxúria muito forte nele. Tem a força, tem a coragem. E outra motivação aí, né? Motiva-se para poder, para estar no comando.
É aquilo que eu comentei. Onde você tem um ambiente que você tem um tipo 8, se você tiver outro, você tem problema. Se você tiver um marido e um filho tipo 8, você vai ter um lar de desarmonia. Eles vão brigar muito. E eles não vão brigar pouquinho. Eles vão brigar feio. Eles vão brigar feio de quebrar coisas, eles vão de socar coisas, eles vão brigar feio. Porque o tipo 8 tem muita energia e ele joga essa energia para fora. Então, dois tipo 8 dentro do mesmo ambiente é perigoso. Né? O tipo 8 ele é para dominar, ele é totalmente dominante. Tá? Dádivas do tipo 8. Das 9 personalidades, o tipo 8 representa o que há de mais forte, mais confiante e mais verdadeiro em nós. Você pode contar com a verdade vinda do tipo 8. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele não vai fazer umas voltinhas. Ele vai te falar na hora. Então, você pode contar com a verdade dele. Ele é forte e ele é o mais confiante. Ele não... Parece que o tipo 8 não tem medo de nada. Ele simplesmente vai. Foi. Né? Esse é o tipo 8. Se você está se identificando até agora, vamos agora para, né, eu falei das características pessoais, né, de personalidade aí do tipo 8. Vamos então entender como é esse oitão dentro de um ambiente corporativo. Como que é você no trabalho, tipo 8? Como é você empreendendo? Como é você em um ambiente de carreira? Bora lá? O líder tipo 8 é um líder poderoso. As empresas buscam pelo tipo 8. É comum ter o tipo 8 na liderança, porque ele é feito para isso. Ele é muito objetivo, ele é muito... o estilo de liderança dele é controlador, é exigente, ele quer aquilo. Se a nota é 8, ele quer 8. Se a nota é 10, ele quer 10. Ele é impaciente, ele quer tudo para ontem. Ele despreza a fraqueza. Se você chegar para o tipo 8, dizer que, pronto, já perdeu o respeito dele, ele vai ser difícil lidar com ele. Então, assim, ele despreza a fraqueza, ele espera demais de si, ele espera dos outros, ele doa muito. Ele vai ser aquele líder dedicado, vai chegar antes de todo mundo, vai sair depois de todo mundo, tem uma decisão muito rápida, né? Estourou alguma coisa, precisou de uma emergência, ele já colocou a equipe dele lá, ele não vai esperar a empresa comprar sei lá, o cano que precisa arrumar, ele vai comprar com o dinheiro dele, depois a empresa vai ressarcir esse dinheiro para ele. Então, ele tem decisões rápidas, decisões instintivas, às vezes até impulsivas. Muito de impulso, muito de instinto, né? Sua verdade o torna inflexível, apenas do seu ponto de vista. A verdade dele é dele. Eles são estratégicos, eles têm prazer em superar desafios. Quando você coloca um tipo 8 dentro de uma empresa onde a coisa não funciona tão legal, você pode fazer um antes e depois. Realmente mudou, realmente se transformou. O tipo 8 ele não vai para o trabalho para ficar fazendo presença. Ele vai para o trabalho para fazer a coisa acontecer. Vai fazer um antes e depois dele visível, escancarado. Então, assim, é muito comum dentro das empresas você encontrar um tipo 8 ali na liderança. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para nós, quais são os famosos, né, tipo 8, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Representantes do setor líder. Não coloquei? Porque o tipo 8, ele é tipo... Ixi, não coloquei. Mas ele é tipo assim, Roberto Justus, sabe? Aquela pessoa temível, né? Tem aquela... É temido, é respeitado, né? É ativo, faz a coisa acontecer, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês onde a gente estava. Ok. Comunicação do tipo 8 dentro de uma empresa. Ele conversa com o corpo, né? Ele movimenta, ele é expressivo, ele tem a voz acima da média. Todo mundo acha que ele está gritando. Passou perto da sala onde o tipo 8 está fazendo reunião, parece que ele está matando todo mundo de xingar. Ele tem uma voz muito... Tem muita energia, tem muito impacto. Ele tem uma couraça de proteção, né? Mesmo os pedidos dele parecem em ordem. Fulano, faça isso e isso para mim, por favor. Mas parece uma ordem.
Parece que se você não sair correndo agora, algo muito ruim vai acontecer contigo. A equipe dele é uma equipe controlada, é uma equipe compromissada, é uma equipe produtiva, né? Tem limites de responsabilidades e foca em resultados de alto impacto. Se não for assim, ele vai demitir. Ele não vai mudar a camisa, não importa se você é parente dele, se você é parente do dono da empresa onde ele trabalha, não importa. Se você não vai agir do jeito que ele espera que você age, na equipe dele você não fica. Doa quem doer, tá? Começa a dar ordem sem perceber, ele é líder nato. Então, ele vai dar ordem até num evento, assim, estamos organizando a festa de uma vovozinha na família. Ele já vai começar fulano, carrega as cadeiras, ou ele já vai dar ordens. É natural do tipo 8, tá? Ele prefere ir sozinho para ir mais rápido. Então, se você manda buscar alguma coisa, se ele precisa fazer alguma coisa, ele não vai chamar ninguém, ele foi. Cadê o fulano que estava aqui? Saiu para comprar alguma coisa. É o tipo 8, tá? Competição para dar o seu melhor na equipe, ele busca visibilidade e reconhecimento, né? Ele quer reconhecimento, não é tipo assim, fulano é bom. Não, tipo 8 quer o reconhecimento do fulano é o melhor, né? É o destaque, é o líder. Ele, depois dele, tudo é diferente, tá? Então, essa é a, como é a visão aí da equipe do tipo 8. O ambiente de trabalho dele é movimentado e com muita energia, né? Chegou, já tem coisas no chão que ele comprou, já tem coisas para todo quanto é canto, aí ele já está colocando equipe para carregar, a equipe para ajudar. Tipo, ele é essa pessoa onde as coisas acontecem de forma rápida, não há espaço para mentiras ou para conversa fiada, não tem espaço para desculpinha, não tem espaço para atestados médicos todos os dias, ele vai te demitir mesmo. Ambiente com controle e com ordem, é o que reina aí com o tipo 8, e é por isso que as empresas gostam muito do tipo 8 no poder. Feedback do tipo 8 é uma comunicação direta, clara, honesta e para muita gente difícil de engolir. Não importa se o assunto é fácil, se o assunto é difícil, é preciso ir direto ao ponto, com o tipo 8, tá? Sem segundas intenções. Aquilo que ele te falou não é com a intenção, ele queria me cutucar, porque ele quer um outro resultado. Não, o que ele te falou é o que ele queria mesmo. Não tem rodízios, não tem rodeios, não tem comer pelas beiradas. Tipo 8 foi, tá? Quando ele é atacado, ele começa a justificar o seu comportamento, mas o comportamento dele é sempre uma negação. Lembra, ele não admite que ele erra. Ele nunca admite. Então, ele vai fazer uma negação, ele vai construir uma defesa ali que é mais um ataque do que uma defesa. Ele não vai ficar se defendendo como um coitadinho, ele vai te atacar. Ele vai te atacar com palavras, ele vai falar com uma voz mais agressiva, ele vai chegar mais perto de você. Tipo 8 é essa energia, tá? Para o tipo 8 refletir sobre feedback construtivo, é necessário que haja respeito dele pela outra parte. Ou seja, se você tem um tipo 8 na sua equipe e você vai dar um feedback para ele, negativo, construtivo, se ele não te respeitar, se ele não acha que você é uma pessoa que tem moral, que tem disciplina, que é realizador como ele, o feedback seu vai entrar aqui e sair aqui. Tá? E se ele não discutir contigo ainda. Então, o tipo 8, ele só ouve pessoas que ele respeita. E ponto. E ainda assim, ele vai fazer do jeito dele. Mas pelo menos ele tem essa, né, essa abertura aí para ouvir aqueles que ele respeita. Ok? Então, se você está se identificando até agora, tipo, eu vou fechar aqui dando para você alguns caminhos para desenvolver a sua liderança, tá? Adaptar a comunicação, diminuir esse impacto destrutivo que a sua comunicação tem sobre sobre os seus liderados. Né? Isso vai te ajudar muito. Moderar o seu tom de voz, as suas palavras, as suas ações, para não parecer que você está brigando o tempo todo, que você está bravo, que você está insatisfeito. Controlar o seu impulso e raiva, né? Parar de chutar portas por aí, parar de sair dirigindo feito um louco, né? Porque tipo 8 tem muito disso, não importa se está aí como uma mulher ou como um homem, a energia do tipo 8 é essa energia de impulsividade, de raiva. Aprender a afastar para refletir e controlar o seu emocional antes tipo 8, de ter uma briga, de ter sua atitude explosiva, né? De ter uma reação que vai deixar todo mundo assustado contigo.
tá? Desarmar-se, ficar mais pacífico, ter coragem para expor suas fraquezas, para pedir ajuda. Você também tem, né, suas fraquezas. Diminuir suas necessidades de controle sobre tudo e sobre todos. Controlar as expectativas exageradas que você tem dos trabalhos que você realiza, das pessoas com quem você se envolve, trabalha, né? Respeitar o mapa das pessoas, respeitar o território das pessoas, respeitar que os outros não são você e não são como você. Cada um tem um mapa, né? Dentro do Eneagrama a gente vê isso de uma forma tão clara. Cada um dos tipos caminham por um mapa, tem uma motivação, tem uma dor, tem um mecanismo de proteção, assim como você tem um mecanismo de proteção. Né? Não comprar brigas ou disputa que não lhe dizem respeito, respeitar o mapa das pessoas, respeitar as pessoas, planejar, pensar e procurar rotas alternativas, né? Menos impulsivo, mais racional, dar mais atenção aos detalhes, porque para o tipo 8 não importa se o pato é macho, ele quer o ovo, não importa, ele, né, faz a coisa acontecer ali. Né? Diminuir a seriedade não significa fraqueza, você pode sorrir junto com a sua equipe, você pode, né, brincar junto com a sua equipe, você pode diminuir essa seriedade, essa sua sensação de ser sempre carrancudo, que às vezes vai aumentando ainda mais com o tempo. Então, cuidado com isso. Incluir lazer, diversão, leveza e relaxamento no seu dia a dia, no trabalho, porque lá também pode ter esse tipo de coisa, né? Você fora do trabalho até faz o seu lazer, mas dentro do trabalho você costuma ser muito duro. Caminhos de desenvolvimento para você, tipo 8. Permitir se conhecer a vida fora da lógica da força. Nem tudo é na força, nem tudo é no medo, nem tudo é gritando, nem tudo é se impondo. Dá para resolver de outras maneiras. Baixar a guarda perante a vida. Suavizar essa sua luxúria, esse seu exagero, essa sua energia toda. Dá uma reduzida nisso. Aprender a moderar o impacto explosivo que você tem sobre o outro e que muitas vezes você nem percebe. Né? O quanto que você machuca, o quanto que fere, o quanto que as pessoas ficam chateadas e magoadas com você. Perceber o seu impacto explosivo, né? E perceber até onde você está negando as suas fraquezas, porque essa sua impulsividade toda, no fundo, está escondendo uma insegurança sua. Né? Ninguém é tão reativo se não estiver se sentindo ameaçado de alguma forma, tá bom? E para fazer esses movimentos, você pode fazer, né, um processo de cura de paz, um workshop. O tipo 8 não tem paciência com coisa longa, com coisa lenta, com coisa morosa. Então, tem que ser um workshop em que você, por exemplo, vai para uma imersão e fica lá o final de semana, pauleira mesmo. Tem que ser uma coisa mais intensa que combine com você, né? Anos de terapia não combina com tipo 8, não tem paciência, não vai fazer mesmo. Né? Mas, então, busque algo que tenha a ver, né, com o seu jeitão, tá? Vamos falar das asas do tipo 8. Olha, vamos trazer aqui, ó, tá vendo essa imagem? Vou aumentar aqui para vocês. Aqui a gente consegue ver que do tipo 8 tem uma seta saindo para o tipo 5 e tem uma seta chegando do tipo 2. O que que significa isso? São o que a gente chama de flechas. Dentro do Enneagrama a gente tem flechas e asas. Para você, tipo 8, o seu ponto de impulso é a flecha 2, é o seu ponto de segurança. Quando você está bem, você vai na direção do 2. Para você entender melhor o que eu estou falando, assista como é a personalidade, o vídeo, né? Como que é a personalidade do tipo 2 e do tipo 5, para você entender esses movimentos aí. Também pode assistir, o que eu vou falar daqui a pouco, das asas. Você tem asa 9 e asa 7. Pode assistir como que é, né, os vídeos lá, como que é o tipo 7, como é o tipo 9, para você entender como que você se movimenta dentro da sua personalidade, dentro do Enneagrama aí, para esses pontos e o que, que você tem a extrair de melhor nessas movimentações. Dentro da seta, né, da seta da flecha do tipo 8, você tem o impulso tipo 2. O tipo 2 é o chorão, olha que coisa louca, né? Que ironia do destino. É o chorão, é o sensível, é o doador, é o emocionado, né? Tem muita emoção ali no tipo 2. E você tem uma flecha no tipo 2. Quando essa sua seta tipo 2 está mais ativa em você, você entra mais em contato com as suas emoções. Você é uma pessoa mais protetora, uma pessoa
que está mais voltado em colocar energia no centro do coração, é mais romântico, é o que manda ali talvez um buquê, que leva a pessoa que você gosta para um jantar, né? Você fica mais romântico, você fica mais emoção, né? E você acaba mergulhando, né, por trás aí dessa couraça dura que você tem em um lugar mais humano. Então, o tipo 2 ele permite você acessar o seu interior e cuidar mais do outro, cuidar melhor do outro, não ser tão agressivo, tão destrutivo com os outros. Até porque o tipo 2 é exatamente o cuidador ali, o doador, né, que cuida de todo mundo, que ignora a si mesmo para cuidar do outro. Então, essa sua flecha para o tipo 2 é muito boa para você, tipo 8. Você fica um tipo 8 forte, né, temido, mas também fica protetor, as pessoas sabem que podem contar com você. Então, é bem legal esse lugar aí, tá? O seu ponto de desafio, que é o seu ponto de estresse, fica na seta, na flecha do 5, né? Ou seja, o 5 é o gêniozinho, é o inteligente, é o estudioso. E quando você acessa isso em você, nessa sua flecha 5, você acessa um centro de inteligência mental. Então, você fica menos instintivo, menos, vamos dizer assim, animal, né, menos selvagem, e fica um pouco mais racional, ponderar melhor os pensamentos, as suas escolhas, diminui a sua impulsividade, né, porque você pensa melhor antes de agir. Tá? Então, esses são os pontos positivos que tem dentro das suas setas, dentro das suas flechas 2 e 5. Para fazer esses movimentos, autoconhecimento, né, realmente aí o desenvolvimento pessoal que te permite transitar de uma forma mais harmônica e menos destrutiva dentro da sua personalidade. Para as asas, né? Quais são as asas? Tipo 9, tipo 7. São as suas asas. 8, asa 7, asa 9. Para a sua asa 7, lembra que o 7 ele é o divertido, né? Ele é o nosso Jim Carrey, ele está sempre focado ali na diversão, está sempre focado no lazer, né? Está focado na alegria. Quando a sua asa 7 está mais desenvolvida, você incorpora isso ao seu senso de humor. Então, você deixa de ser aquele fortão brigão, né, o briguento, né, e incorpora mais diversão, mais flexibilidade, mais leveza no seu comportamento. E também diminui a sua seriedade com as coisas, com as pessoas. Você até faz umas piadinhas, ainda que ainda tenha um pouco da sua acidez, né, dentro dessas piadas, mas fica de uma maneira mais leve, tá? E você experimenta novos comportamentos e soluções para problemas. Você não fica tão focado em realizar da maneira mais prática e mais rápida possível, que é sempre o seu foco de ação. Já na sua asa 9, quando a sua asa 9 está mais desenvolvida, e o 9 é o pacificador, então tá tudo certo, não vamos brigar à toa, você, nessa asa, incorpora a paciência de ouvir a todos, de maneira verdadeira, de maneira aberta, porque o tipo 8 não ouve ninguém. E quando ele ouve sem processar o que o outro está falando. Ele já ouve processando o que ele vai fazer, o caminho que ele vai tomar. Então, ele tem uma dificuldade para fazer é, é, essa ouvidoria, né? Ele tem essa dificuldade para fazer essa escutatória. E quando você tem um 9, né, a sua asa está mais desenvolvida no 9, você consegue fazer isso com mais clareza, tá? Com mais facilidade. E também ativa a sua capacidade de construir equipes mais envolventes, né? Porque você consegue envolver as pessoas e focar menos em resultado, focar menos em pressa, focar menos em prazo, consegue relaxar, baixar a sua guarda, experimentar calma, experimentar serenidade. Então, você que é tipo 8, está me escutando agora, veja qual asa que está mais ativa em você neste momento. É sua asa 7, é mais humor, é mais diversão. É sua asa 9, é mais envolver as pessoas, é mais estar com pessoas, é estar mais calmo, mais sereno. Veja qual asa está mais ativa em você, tá bom? Prática esse desenvolvimento para você, tipo 8. Parar por um instante para sentir o seu impulso, a sua raiva, antes de agir. Naquele momento veio, então para um momento
para você tentar, né, não explodir, não ter uma reação que vá prejudicar, né, tanto a sua imagem, sua pessoa, quanto o outro, né, que são as pessoas que mais sofrem com o seu comportamento. Entender o que está por trás do seu impulso de instinto. É medo de quê? É medo de passar fraqueza? É medo do seu setor ficar pior? É medo de perder o controle da sua vida e as coisas começarem ladeira abaixo? Qual que é o medo que está por trás do seu instinto, da sua raiva, da sua agressividade? Conversar sobre os seus sentimentos, para você acessar mais esse lado. Adotar um conselheiro para encontros regulares, né? Uma pessoa que você confia, uma pessoa que consegue te dar mais clareza, te dar, fazer você questionar o seu jeito de ser. Tem que ser alguém confiável, né? Tipo, porque no seu caso, se você não respeita, já era, você não escuta. Ter atividades de relaxamento na sua vida, né? Para diminuir toda essa energia, toda essa expressão que você tem. Visitar a natureza, né? Notar a natureza, a harmonia do ambiente, se conectar com essa coisa da natureza para diminuir a sua impulsividade. Atenção e mudança nas áreas da vida que vem praticando mais excessos. Como o tipo 8 é 880, se ele está bebendo, ele está bebendo, se ele está fumando, ele está fumando pra caramba, se ele está, sei lá, saindo com pessoas diferentes, são várias pessoas, tudo é muito intenso para vocês. Então, preste atenção, qual área da sua vida que você está praticando algo em excesso, para trazer para o equilíbrio, tá? Aprenda a pedir desculpas, tipo 8. Não dói não, meu querido, peça desculpas. E abraça alguém, né? Se permita esse abraço, se permita mais humanidade, mais calor humano na sua vida, tá ok? Para a gente fechar, vou falar de alguns filmes para você assistir, se você tiver paciência, né? Tipo 8. Então, assista aí 300. O Leônidas é um tipo 8, oitão mesmo, né? Você vai se enxergar nele, você vai se ver nele e conseguir ver como que as pessoas reagem à sua energia e também perceber como que você assusta as pessoas com a sua energia. Todos esses filmes que eu coloquei aqui são filmes que vocês podem assistir e se enxergarem de uma maneira indireta, que fica muito mais fácil de perceber o seu comportamento, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários o que que você gostou da sua personalidade, o que que você não abre mão, o que que você acha que tem que ser assim mesmo, e também me conte o que que você não gostou tanto, que você gostaria de modificar, que você tem dificuldade de modificar, mas que você gostaria muito de mudar, ok? É isso. E a gente se encontra aí na nossa próxima leitura de perfil.